Vamos abrir ali em Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 5. Capítulo 5. No nosso último encontro, nós começamos a refletir, a meditar sobre o conceito de liberdade. Não sei se vocês lembram quem estava. Nós começamos a entender, a refletir como que o Evangelho, como que a partir de Jesus eu entendo o significado da liberdade de Deus, da minha liberdade em Deus. Porque é interessante que João, no capítulo 8, Jesus ele diz assim que se o Filho, falando dele próprio, vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Ele afirma isso. E nesse mesmo contexto de João 8, ele fala assim: conhecendo vocês a verdade te liberta. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, já falando sobre o Evangelho aplicado aos nossos dias, ele fala que Deus nos transportou e nos libertou. Ele afirma que ele já fez, já um ato realizado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como um ato já realizado. Vocês, em Cristo, são livres. Jesus, falando de si, diz: eu liberto vocês, eu faço de vocês livres. E Paulo afirma dizendo: ele já nos fez livres. Em contrapartida, quando você olha para si mesmo e para a sociedade, você fala: mas que liberdade se está todo mundo angustiado, está todo mundo estressado, está todo mundo agitado. Ninguém experimenta liberdade nenhuma. Que liberdade se a pessoa não tem paz dentro dela, se a mente dela é agitada, se o coração dela é angustiado, estressado, palpitante, ela não experimenta na vida dela liberdade. E nós começamos a falar sobre isso e eu quero continuar, porque tem que ficar claro para nós duas realidades distintas. Uma coisa é o fato eterno, consumado, liberdade. Uma coisa é o fato liberdade. Em Cristo eu sou livre. Quando Jesus disse tetelestai, está pago. Você é livre. O pecado, o juízo, a condenação, o seu escrito de dívida foi rasgado para sempre. Eu estou perdoado para sempre. Eu estou livre em Deus eternamente, para sempre. Eu sou livre. Por isso que Paulo diz: ele te libertou do império das trevas. Acabou, é um fato. Em contrapartida, se de um lado existe o fato eterno, que em Cristo eu sou livre, quando eu olho para a minha vida, para a minha existência, para o mundo, para a sociedade, eu tenho que entender que existe o conceito, a realidade do fator existencial liberdade, que é a liberdade como fato eterno sendo experimentado no dia chamado hoje. É aquilo que já está feito e feito em meu favor, se tornando uma consciência, uma realidade que me faz experimentar existencialmente hoje do que seja a liberdade. Porque, óbvio, que o Evangelho, ele traz para mim a boa notícia, a boa nova. Evangelho é boa notícia de que
eu sou livre e eu tenho a expectativa e a esperança de que fora desse mundo, depois dessa realidade, desse tempo e espaço, eu tenho a confiança eterna pelo que Jesus fez, pelo fato do que Jesus conquistou por mim, eu tenho vida eterna. Eu sei que quando eu fechar os meus olhos, quando esse mundo passar, quando eu cair morto na terra, eu já passei da morte para a vida. Eu já sou livre. O Evangelho me garante isso. O Evangelho me dá essa certeza que, olha, você pode andar sem medo, porque Ele já te libertou. Você já não precisa, não há sobre você condenação, juízo. Você pode se desamedrontar. Mas o Evangelho também me faz experimentar, e sobretudo, o Evangelho é para o dia de hoje. O Evangelho é a boa notícia para o dia de hoje, porque no porvir, no céu, que não é um lugar geográfico, mas é uma dimensão que transcende essa existência, no céu não tem necessidade de perdão, de paz, de pacificação, de liberdade, porque no céu, em Deus, tudo é para sempre. Paulo diz que quando esse mundo acabar, quando essa existência acabar, nós seremos transformados e seremos plenamente como Ele é, como Jesus é, ou seja, tudo será pleno e perfeito. Então, está tudo feito. Então, a boa notícia, o Evangelho, a liberdade, não é para lá, não é para o dia onde essa existência se findará. Lá não tem necessidade. Lá tudo será como Ele é. É hoje que eu preciso. É no dia de hoje, é nesse tempo, é nesse espaço, é nesse corpo mortal que eu ainda experimento angústia, que eu ainda experimento escravidão, que eu ainda experimento condicionamentos, traumas, que eu ainda experimento necessidade de perdoar, que eu ainda experimento prisões. E é sobre isso que Paulo escreve aos Gálatas, que a gente leu e eu quero reler com vocês, lá no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim, escrevendo aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E no versículo 13 ele diz: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor, porque toda a lei se resume num só mandamento: ama o próximo como você ama a si mesmo. Aqui Paulo ele nos ensina que mesmo esse ser que carrega sobre si esse fato eterno, eu sou livre em Cristo, pode na existência, mesmo livre, se submeter a julgos de escravidão, a uma experiência de uma caminhada escravizada, debaixo de julgos de escravidão, debaixo e a gente viu, e eu quero que você lembre e reforce isso na sua mente, e ele fala que o modo que isso acontece é quando a gente caminha na carne. Que o modo pelo qual a gente se coloca e começa a caminhar debaixo de jugo de escravidão é quando a gente caminha na carne e não no espírito. E a gente falou, e eu quero que você guarde isso dentro de você, que carne não é um conceito orgânico de corpo.
ou um conceito de a pessoa que dá risada, a pessoa que gosta de dançar, de ouvir música e não gosta de ficar o dia inteiro no monte. Esse é um ser carnal. Em contrapartida, aquela pessoa que gosta de um ambiente pentecostal, que voa, ora em línguas, e barulho, e ora muito. Esse é um ser espiritual, esse é um ser que anda no Espírito. Não é esse o conceito do Evangelho. O conceito carne, a realidade que eu posso caminhar e que me coloca sobre escravidão, mesmo sendo um ser já livre, mas que faz a minha experiência existencial ser debaixo de jugo de escravidão, que é esse conceito carne, é esse conceito psíquico e espiritual, que é a pessoa que escolhe viver a partir da antivida, da antiliberdade, da antigraça. Então, toda vez que eu escolho contra a vida, minha e a do próximo, toda vez que eu escolho contra o que é bondade, contra o que é amor, contra o que é graça, contra o que é paz, em mim e no meu próximo, eu estou andando na carne, eu estou andando na antiliberdade, eu estou me colocando sobre escravidão, sobre um jugo. E aqui a gente tem um exemplo muito... A gente imagina, né, na nossa mente religiosa, que carne é a pessoa que vai para a balada e transa com 10, bebe até cair. Carne, no conceito da mente religiosa, é a pessoa que vive nessa escravidão, é aquela pessoa maluca que faz o que quer. Também. Só que Paulo, tratando aos Gálatas e Colossenses e Efésios, e ele teve que lidar muito com essa realidade, carne se manifesta de dois polos. De um polo, que é o mais conhecido para nós, é aquele conceito anárquico, libertino, que eu faço a partir da animalidade da minha pulsão, onde eu faço tudo que eu quero. Que é isso que demanda e padronizou a sociedade, obviamente. Que uma pessoa que se diz livre é a pessoa que faz o que ela sente vontade. Ela bebe, ela fuma, ela se veste, ela fala, ela trata o outro, ela trata a si mesmo, ela trabalha. Tudo o que ela faz é de acordo com a pulsão que ela sente. Sem se dar conta que ela se torna escrava dessa pulsão. Ela se torna escrava dos desejos animalescos que eu e vocês produzimos em nós mesmos. E dela diz, não, eu sou livre, eu falo o que eu quero, eu trato os outros da maneira que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu bebo do que eu quero, eu como o que eu quero, porque eu sou livre. Sem se dar conta que ela é escrava. E tanto é assim como de fato é, que dentro dela, ela prova, dentro dela, a angústia dessa escravidão. Ela prova dentro dela, quando ela faz o que ela quer. Quando fala dela, eu acho que fica muito longe. Eu e você, nós provamos, eu provo. Factualmente, a escravidão dentro de mim, quando eu começo a fazer o que eu quero, quando eu dou vazão à animalidade do meu ser, quando eu trato o Maurício, a Janine, a Júlia, quando eu trato todo mundo do jeito que eu quiser, eu falo o que eu quero, eu bebo até cair, e daí eu estou achando que eu sou livre, que agora eu sou da graça, e quando eu vejo eu estou me colocando sobre um jugo de escravidão. E isso não é um conceito teológico, isso é uma realidade existencial. Faça o que você quiser, dê vazão a todas as suas animalidades, as suas pulsões de raiva, de ira, de ódio, de alegrias, e você vai ver o que você vai experimentar dentro do seu ser. Paulo, ele diz que você experimenta a diluição do ser. Alice, senta lá quietinho. E eu não quero ver você levantar. Não quero ver você levantar.
Porque senão todo mundo olha para você e ninguém olha para mim. A gente acha e a gente sabe que faça o que você quiser. Dê vazão às suas pulsões. Trate a sua família, a si próprio, de acordo com tudo aquilo que você deseja, que consequentemente na sua existência, na sua experiência existencial, você vai experimentar a desconstrução do seu ser, a diluição do seu ser, o escravizamento da sua interioridade. E a pessoa que se diz mais livre, mais anárquica, mais revoltada, mais resistente contra essa sociedade, que aos nossos olhos é a mais livre, é a mais subjugada, é a mais escravizada dela própria, das suas próprias pulsões, dos seus próprios desejos. E Paulo teve que lidar com isso, você e eu, nós temos que lidar com isso. Tanto que Jesus diz, você quer seguir a vida segundo Cristo, muitas vezes você vai ter que olhar e negar a si mesmo. E no outro polo, que é onde muitos de nós também caímos, se de um lado o jugo de escravidão, que o ser livre em Cristo, como fato, na existência, não experimenta essa liberdade, que é dessa anarquia, dessa libertinagem pulsional, animal, o outro polo é o da ideologia rígida, da fixação do pensamento, daquilo que se coloca, que nós colocamos como ideologia, como religião, como fanatismo, que nós julgamos que por fazer cumprir aquelas regras, aqueles métodos, aquelas filosofias, aquela ideologia política, religiosa, familiar, social, seja ela qual for, a gente padronizou que assim eu serei livre. E neste caso, como exemplo, Paulo dá o exemplo das regras judaicas, que aqueles irmãos que imaginavam que cumprindo aquelas regras, que neste caso em específico, se você ler Gálatas, eu aconselho você a ler, era a circuncisão, que era cortar o prepúcio. Eu sou de Deus, eu sou livre, se eu corto o bichinho, se eu corto o pênis. E ele fala, quem que enfeitiçou vocês? Da onde que vocês acharam que o cumprimento de regras, que o cumprimento de leis, que filosofias, como ele diz aos Colossenses, que as leis, sejam elas morais, sociais, ideológicas, políticas, sejam ela qual for, que uma vez cumprindo eu experimento liberdade. Ele fala, você pode até aparentar ser livre, mas essas regras, esses cumprimentos, ela tem aparência de sabedoria, mas não tem poder nenhum para controlar a animalidade do ser. Ele fala, não tem poder nenhum contra a sensualidade que brota em mim, é o que ele fala aos Colossenses. Ele fala, também é escravidão. Por quê? Porque em ambos os casos, seja a libertinagem pulsional que faz o que quer, seja a rigidez ficcional, da fixação da mente, do corpo, do comportamento, da regra, da política, da sociedade ou da religião, está centralizado no homem. Eu, a partir de mim, experimentarei liberdade, agradarei a Deus, no caso da religião, ou serei livre, serei melhor. Em ambos os casos, o que se experimenta é escravidão. E no ambiente religioso, mesmo que se carregue o nome de Jesus, porque de fora para dentro, como padrão moral, e o que se vê e o que a gente sabe, que a gente ou experimentou, convive com quem está assim, a pessoa, mesmo que seja no nome de Jesus, começa a colocar sobre ela regras, morais, padrões, etiquetas, ela vai achando que ela está agora agradando a Deus, vivendo para Deus, vivendo comportamento livre. Mas a alma dela, a minha e a sua alma, ela não tem essa referência. E o que a gente experimenta
por colocar sobre nós esse jugo de escravidão, com o tempo, a pulsão normal nossa, natural, o que a gente experimenta é uma erupção na nossa alma, do magma da alma, um derramar de uma compulsão maluca, que é onde o cara normal se faz loucura, porque aquilo que era pulsional saudável, o cara que só tinha um tesão, vira um maluco promíscuo. A pessoa que só queria uma bebidinha, vira um alcoólatra, porque não tem como, a consciência não trabalha assim, a nossa alma não funciona assim. Nós, eu e você, não experimentamos liberdade existencialmente a partir de imposições de regras filosóficas, ideológicas, políticas, sociais. E daí a gente fala, mas então como que eu experimento essa liberdade? Como que eu existencialmente vou experimentar essa liberdade? Paulo, escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Colossenses, escrevendo aos Efésios, todas as cartas dele, ele está tratando sobre isso. Que eu preciso, você e eu precisamos entender, compreender, e isso é o passo inicial, meus irmãos, esse é o começo, e é que a gente sempre tem que voltar ao começo. Essa liberdade, ela só se inicia em nós, como experiência, ela só acontece no chão da graça de Deus em nós. Eu só começo a experimentar na minha existência, no meu ser, na minha vida, no dia chamado hoje, quando o meu coração se pacifica na graça de Deus. Quando você e eu, como seres humanos, desistimos, entendemos que pela loucura pulsional que faz o que quer, pelos padrões da religião, da política, da qualquer doutrina filosófica religiosa que se posicione sobre nós como meios pelo qual experimentaremos Deus, liberdade, seja lá o que for, não dá conta. Eu só começo a experimentar quando dentro de mim eu paro de brigar, eu desisto. É só no chão da graça de Deus que confia que nada me separa desse amor. Que esse ser angustiado que eu sou, relativo, ambíguo, estressado, ansioso, eu posso descansar que apesar de mim, eu estou acolhido para sempre. Apesar de mim, porque entende-se por graça não essa doutrina religiosa que diz você é salvo pela graça, mas que agora, para você ser bonito, ético, moralmente aceito, você tem que se bancar. E a gente, você e eu, a gente continua ainda com medo do diabo, com medo de Deus, com medo do que os outros vão achar, com medo de nós mesmos, com medo de se encarar, com medo de dar nome às nossas loucuras, com medo do que vai acontecer, porque debaixo de condenação, de medo, de angústia, de culpa, ninguém prova em si liberdade. Ninguém, nenhum de nós experimenta dentro de si o significado existencial do que seja liberdade, se não for como referência inicial de tudo, esse coração que se pacifica, que diz está feito. Tetelestai, está feito em meu favor. Essa referência eterna, esse fato eterno, eu estou livre. Jesus foi julgado no meu lugar, morreu no meu lugar. O meu pecado foi julgado, não só para que eu passe da morte para a vida na eternidade, mas para que hoje a eternidade possa me habitar. Para que não somente eu vá para a vida de Deus na eternidade, mas para que a vida de Deus venha me habitar. Porque aqui, o mesmo Jesus que fala, você passou da morte para a vida, fala, e a vida, eu vim para que você a tenha hoje. Eu vim para que tenham vida. Zoe, a própria vida de Deus. E liberdade nada mais é do que a vida de Deus crescendo em mim.
Liberdade nada mais é do que a salvação eterna, que é esse sozo eterno, se desenvolvendo na minha existência, na minha consciência, no meu coração, mas ele só começa no chão desamedrontado de alguém que sabe e confia que não carrega sobre si mais juízo, mais condenação. Mas esse é o desafio que Paulo teve, e todos os apóstolos, mas em especial Paulo em todas as cartas, e que eu e você temos para nós e não ensinar para os outros, porque a gente pressupõe, mesmo mais sincero, de que liberdade induz ao erro, de que uma pessoa livre é uma pessoa que vai ser safada. Uma pessoa livre debaixo da graça, a gente não tem coragem de dizer isso, nem para nós mesmos, porque a gente imagina que uma vez livre, sem juízo, sem medo, sem nada, eu vou aprontar muito. O outro vai aprontar muito. Esse é o receio da sociedade moral e da religião mais piedosa. E é sobre isso que eu quero falar, e eu quero que você abra comigo lá em Tito. Você está em Gálatas, é um pouquinho para frente. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim, Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo dá esse fato eterno, a graça de Deus se manifestou em Jesus de maneira escandalosa, salvadora a todo mundo. Deus salvou, perdoou e derramou graça sobre todo homem. Ninguém merecia, eu não mereço, continuo não merecendo, mas Deus escolheu salvar. E essa graça se manifestou salvadora. Mas ele continua, e essa graça, ela me educa. Ela me educa, me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sóbria, sensata, justa, piedosa, nesta era, porque é nessa era que eu preciso. Depois, meu amigo, está tudo feito. É hoje que eu preciso aprender a viver sobriamente, piedosamente, sensatamente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança gloriosa, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir, nos perdoar de toda maldade e nos purificar para si próprio, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Paulo, ele fala assim a Tito, ele fala, olha, a graça de Deus que perdoou, salvou, redimiu, libertou todo mundo, é essa mesma graça. E é a partir dessa mesma graça que vai nos ensinar nessa era, hoje, que vai nos educar, vai nos ensinar a viver uma vida piedosa, sensata, sóbria, justa. Mostra que qualquer pessoa desequilibrada, impiedosa, injusta, maldosa, maluca, essa pessoa pode dizer o que for, mas essa pessoa não tem em si uma consciência de graça. Muita gente fala, eu sou da graça, não gosto de religião. O cara é um safado, ele só quis aquilo para ele se ver livre da religião. Ele vê nisso um modo pelo qual ele vai aprontar. Mas Paulo, ele falou, olha, a graça, ela nos educa a nos ser sóbrios, equilibrados, sensatos,
nos faz renunciar ao que é a impiedade, a maldade, faz brotar de nós boas obras. E onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar quando eu falo que se uma vez que eu e você ansiamos, anelamos, desejamos essa liberdade de Deus em nós, experimentar na existência liberdade de Deus, e eu já compreendo, entendo que liberdade é essa expansão da vida de Deus em mim. Eu já entendo que nem num polo da anarquia, da libertinagem, eu vou experimentar liberdade, mas eu fico debaixo do jugo, da escravidão das minhas próprias pulsões. E nem no outro polo que eu vou experimentar liberdade a partir dessa loucura. E eu tenho dois exemplos simples aqui. Paulo, ele fala escrevendo aos Gálatas, que é um exemplo da liberdade desejada a ser experimentada através da religião, E o que acontecia? Esses irmãos, uma vez que eu e você desejamos viver essa liberdade, experimentar essa liberdade, a graça de Deus, através de regras, de imposições, se não dá conta, o que acontece comigo e com você? A gente vai virando hipócrita. Hipócrita é o que? Máscara. Hipócrates, máscara. Se você ler Gálatas, Paulo não só tem que lidar isso com a comunidade toda, até com o apóstolo Pedro. Paulo chegou lá e encontrou Pedro fazendo ceninha. Fazendo cena que Paulo fala que viu que Pedro, na frente, quando não tinha judeu nenhum, comia tudo e bebia tudo. Quando chegou o povo judeu, Pedro mudou. Vestiu uma máscara, Paulo teve que desmascarar por amor a Pedro e a comunidade. Paulo confrontou Pedro, falou: hipócrita. Mas é isso que acontece comigo e com você, meu irmão. Porque se a imposição ideológica, fanática, religiosa, legalista, de regra, comportamento, se eu desejo viver liberdade, Deus, experimentar isso em mim através do comportamento, da regra, o que acontece? A minha alma não funciona assim. Só que como eu quero ser aceito, como eu quero que Deus me ame, você me ame, todo mundo me acolha, eu visto uma máscara, mesmo o mais piedoso dos homens. Eu visto uma máscara. Eu vejo Paulo confrontou Pedro e como essa experiência de máscara, de dogma, de regra, não produz em mim liberdade, ao contrário de mim, ao contrário, escravidão, diluição. Paulo, se você ler todo o contexto 5 e o 6, ele fala assim: por isso vocês devoram uns aos outros. A imposição das regras, das ideologias, dos conceitos, minha família pensa assim, a sociedade é assim, para ser livre é assim, para ser de Deus e livre é assim, só gera hipocrisia, diluição do ser, e vocês começam a devorar uns aos outros. E eu também tenho um exemplo dessa anarquia libertina, pulsional. Paulo escrevendo aos Coríntios, o pessoal lá, eles não, a gente não está nesse juízo. Nós somos livres dessas regras, a gente é livre. E Paulo fala assim: vocês oram em línguas, vocês, mais que todo mundo, está todo mundo orando em língua, há dons entre vocês, há muita coisa, povo livre. Ele fala: mas vocês continuam sendo carnais. Ele fala: mas como? Eu sou carnal, eu não estou sobre regras, sobre religião, sobre nada e continuo sendo carnal. Ele fala: vocês permanecem entre vocês a inveja, a ódio, a ciúme, a conflito. Mostra que vocês ainda são guiados pela carne, pela antivida. Porque essa entrega a nós mesmos, as nossas pulsões, e acontecia isso até na ceia. Eles falam assim que, 1 Coríntios 11, eles eram os livres, mas daí na ceia, um ficava bêbado num canto, e comia até explodir, e o outro passava fome no outro canto. Eles não somente
estavam escravos das suas pulsões, como eles não amavam a si próprio e não amavam o próximo. Tinha gente passando fome ali e os livres da graça estavam bêbados no outro canto. Daí Paulo, e qual que é o fruto disso? Qual que é o resultado disso em mim? Ele fala, por isso há entre vós fracos, doentes e até muitos que dormem, que morrem, porque a gente somatiza, meu irmão. Viva de acordo com o que você quer e veja o que a sua consciência vai gritar dentro de você mesmo. Que ou você sai dessa loucura e daí vira louco mesmo, ou você vive nessa hipocrisia e no final é a diluição do ser, a fraqueza da consciência, fracos, doentes e bem de graça, nada. Então, o que eu quero falar quando a graça nos educa? A graça, essa consciência de que está tudo feito, porque o Evangelho, no Novo Testamento em especial, fala que eu experimento isso através de arrependimento. Só que arrependimento tem nada a ver com o que muitas vezes a gente pensa. Porque a gente pensa na nossa mente religiosa o arrependimento quase aquele flagelo, minha culpa, minha máxima culpa, chorando, pano de saco, cinza, música triste, a pessoa se jogando no chão. E não, a palavra arrependimento, usada no Novo Testamento, no Evangelho, é metanoia. Metanoia. Romanos 12, 2 fala assim, para eu experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu me transformo. Essa é a palavra, metanoia. Mas como que isso acontece? Essa metanoia, que é esse arrependimento que me proporciona viver e crescer nessa consciência de graça e de transformação existencial e provar a liberdade, é quando dentro de mim, na minha consciência, a minha consciência começa a se alterar, se expandir. Metanoia é expansão de consciência, é renovação de consciência, é alteração de consciência, que uma vez alterado interiormente, se altera como resultado para fora. E Romanos 2 diz como isso acontece, fala, é a bondade de Deus, é a experiência do amor, da graça, da consciência de quem Deus é, da bondade de Deus em mim, que me conduz a essa metanoia. É a bondade de Deus que produz em mim o arrependimento. É o amor de Deus, a bondade de Deus, a confiança, o descanso na graça de Deus que vai fazer com que dentro de mim a minha consciência se expanda, se altere, se transforme, se renove. A minha interioridade vai experimentar arrependimento, não com imposição de regra, não com ideologia, não que eu vou fazer o que eu quiser, não. Eu só experimento isso conforme eu vou me encharcando, me aprofundando, o meu ser vai mergulhando na consciência do que está feito, vai se pacificando, vai confiando de que nada me separa, Deus me ama apesar de mim. E quanto mais eu mergulho nisso, mais a minha consciência se expande, mais a minha consciência se altera, mais a minha consciência se expõe à luz e se altera, se renova. 2 Coríntios, capítulo 5, quando fala lá que Deus estava em Cristo, se reconciliando com o mundo, não levando em consideração o pecado do homem, e que Deus julgou o pecado em Cristo e nos fez justos. Todo aquele contexto que fala que eu estou reconciliado, a partir do versículo 14 diz assim, que é essa verdade do amor de Deus, isto me constrange. Isso, então, o que é metanoia? O que é o arrependimento que me faz experimentar liberdade? É esse constrangimento do amor de Deus em mim.
É a minha consciência se encharcando de saber quem Deus é, o que Ele fez em Cristo, que eu estou acolhido, que eu estou redimido. Quanto mais eu mergulho nessa consciência, mais interiormente a minha consciência se expande para a vida. O que é você e eu entendermos, compreendermos o Evangelho? É nossa consciência ser provocada para a vida. E quanto mais a minha consciência é provocada para a vida, mais dentro de mim eu consigo identificar o que não é vida. Por quê? Porque eu tenho uma regra? Porque eu tenho uma lei? Porque eu tenho medo de Deus? Não, é por saber que eu estou em Deus, acolhido em Deus, amado em Deus, reconciliado com Deus para sempre, que a minha consciência, a partir desse enraizamento na graça, vai se expandir, vai se iluminar, vai se renovar e vai se alterar, e o meu olhar existencial vai alterar. E eu vou começar a discernir o que para mim é vida e o que para mim não é vida. O que em mim constrói vida e o que em mim não construirá vida. Eu não tenho referência, eu não carrego mais lei, eu não carrego nem nome de Jesus, lei divina, nada disso. Eu, a partir da minha consciência constrangida pelo amor de Deus, através da bondade de Deus que vai me constrangendo, vai me renovando, vai causando em mim metanoia, vai causando em mim alteração, vai causando em mim expansão de consciência. Não tem como, quando a raiz é alterada, o fruto é alterado. O problema da religião que não confia nisso, não descansa nisso, que eu e você, a gente quer começar pelo fruto, começar pelo resultado, começar pelo comportamento, e não funciona. O resultado é oposto. Então o Evangelho não foca no comportamento. O Evangelho da graça de Deus foca na consciência. Foca em eu me pacificar no que está feito, me pacificar de que nada me separa disso. Quanto mais a minha consciência vai se constrangindo disso, vai acolhendo a graça de Deus, vai recebendo em fé. Hebreus fala que o nosso desafio é descansar, que é muito difícil descansar. Tipo, tá feito. Eu não preciso fazer mais nada. Na hora, gente, e se nada? Acabou. O mundo acabou na cruz. E quanto mais a minha consciência vai descansando nisso, milagrosamente, meu irmão, o problema é que a gente não experimenta porque a gente não descansa. Milagrosamente, quanto mais o meu coração vai se pacificando, vai se desamedrontando de Deus. Se eu não tenho medo de Deus, se eu sei que eu já estou acolhido em Deus, se eu sei que o meu escrito de dívida foi rasgado, se eu sei que eu estou salvo e acolhido para sempre, e esse escrito de dívida que dava o poder ao maligno contra mim, se ele não tem mais esse poder, Hebreus fala que esse poder dele foi retirado, eu não temo mais nada, há medo da morte, nada, acabou. Quanto daí a minha consciência vai se dilatando, vai se expandindo, eu vou começando a provar em mim algo que é quase raro, que é uma pacificação, liberdade, vida, apesar de... O cara mais livre que escreveu quase todo o Novo Testamento sobre liberdade, escreveu preso, que foi Paulo. Tipo, eu estou preso fora, mas dentro de mim sou um homem livre. Porque eu não sou uma pessoa conduzida por ódio, por vingança, por raiva, por amargura. Uma pessoa livre é assim. O meu comportamento só é fruto da minha consciência. Quando eu sei que eu sou um ser livre, você é um ser livre, se você se equivoca e eu me equivoco externamente, a gente só se acolhe. Porque eu não carrego juízos
Se eu sei que eu não carrego juízos eternos sobre mim, automaticamente eu não carrego juízo sobre ninguém. Então o seu erro é só um erro. A gente lava os pés uns dos outros. Jesus fala, é isso que eu tenho que fazer. Lá em João 13, lavar os pés uns dos outros, que a gente suja o pé nesse mundo. Mas eu só faço isso porque eu sei que eu estou limpo. É isso que ele fala. Só isso que você tem que fazer. Lave os pés uns dos outros, porque vocês já estáis limpos. Por eu saber que eu já estou limpo, acolhido pela graça. Então, amadurecer em liberdade é amadurecer da consciência na graça de Deus. Mas como esse é um assunto longe, que ninguém fala, ninguém discute, esse é um assunto anti o que você ouve, meu amigo, a gente não experimenta a liberdade. Daí a gente veste uma máscara de comportamento ético, moral. Então, para a gente encerrar, eu aconselho você a ler Gálatas, leia Colossenses, leia Efésios, tudo fala sobre isso. Paulo insistindo, falando para vocês experimentarem isso dentro de vocês, vocês precisam inicialmente encharcar e mergulhar nessa consciência da graça de Deus. Liberdade em Deus, em mim, eu só experimento a partir desse primeiro passo, que descansa, confia no fato eterno de que está tudo feito. E a partir disso se torna um fator existencial. A partir desta realidade, uma metanoia começa a acontecer em mim. Uma expansão de consciência acontece em mim. E eu começo a encarar a vida com verdade, com luz, com liberdade, julgando e discernindo segundo a vida. Só que o problema é que quando a gente começa a discernir a vida, a liberdade com luz, você começa a identificar em você o que não é vida. Você começa a identificar em você o que não é verdade, o que não é luz. E quem que está disposto a fazer isso? A olhar para si e falar, eu carrego coisas em mim que não tem nada de luz, é frescura, é trauma, é poeira do meu passado, é culpa que eu carrego, eu ajo assim, eu faço assim, eu tenho esse vício, tudo isso é coisas que eu acumulo e que me escravizam. E eu só tenho coragem de fazer isso se eu sei que nada disso mais me condena. Porque se eu faço isso, se eu encaro a minha realidade com verdade, com luz, sem a referência, a consciência descansado em graça, eu só viro um neurótico. Que eu vou tentar me salvar, me melhorar, me libertar, de ser bom, ser justo, ser liberto, e vira uma loucura. Ou eu viro um hipócrita que finge que nada está acontecendo, que a religião é a rainha da hipocrisia, porque ela finge que ela não carrega o que ela carrega, e são só seres humanos. Mas eu só faço essa liberdade em paz quando a minha consciência vai se encharcando pela graça do que está feito, de que eu estou aceito, que eu não carrego mais culpas. Aí eu consigo identificar em mim o que não é liberdade, o que não é vida, o que não é luz, o que é pulsão maldosa, o que é escravidão de cultura familiar, o que é trauma que eu carrego. E daí eu não tenho medo disso mais. Porque eu não sou um ser mais amedrontado nem de mim mesmo. Eu tenho coragem de dar nome em mim a tudo que não é vida, a tudo que não é verdade, a tudo que não é luz. Porque eu sei que eu já estou aceito, acolhido, liberto. E essa verdade sendo encarada em mim vai cada dia mais fazendo experimentar liberdade. Liberdade, liberdade. Um ser livre, um ser que cresce em liberdade, hoje, é esse ser que todos os dias, a cada dia, vai expandindo a sua consciência pelo constrangimento da vida acolhida na graça.
Quanto mais a minha consciência se expande, se renova, se altera, se constrange, mais experiencialmente eu experimento paz, liberdade, bondade. O reino de Deus se expande em mim. Aí, meu amigo, o comportamento, que é o que muita gente fica com medo, é só fruto, é só resultado, porque a raiz se alterou. A raiz está sendo alterada. Isso começou e não termina. Nesse tempo não termina, porque nós somos seres que constantemente somos provocados para a antivida. Então é só o Evangelho, a exposição à vida segundo Jesus, que vai me provocar. Não para ser melhor para Deus, não para me salvar para Deus, não para ser mais bonitinho para Jesus. Não, é porque eu sei que eu já estou nele, acolhido nele, salvo por ele, abraçado, amado, e nada me separa disso, é que eu tenho coragem de me expor e me expandir e, consequentemente, a minha consciência se renova, a minha mente se renova, eu sou alterado e eu vou experimentando e comprovando o que é liberdade. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Deus abençoe vocês, então. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor no padrão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem vai muito mais além do amor convencional. A chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se por amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amor por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional.
nem sequer